Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma vídeo de estudos das obras de Sigmund Freud pela Escola Formação Psicanalítica. E hoje, na página 218, volume 7, um caso de histeria, 3 ensaios sobre a sexualidade e outros trabalhos, nós vamos estudar um capítulo chamado Resumo. É chegado o momento de ensaiarmos um resumo. Partimos das aberrações da pulsão sexual com respeito ao seu objeto e ao seu alvo, e deparamos com a questão de saber se elas provêm de uma disposição inata ou são adquiridas como resultado das influências da vida. A resposta a essa pergunta nos veio da compreensão mediante a investigação psicanalítica das condições da pulsão sexual nos psiconeuróticos, um grupo humano numeroso que não fica longe dos sadios. Assim, descobrimos que nessas pessoas a inclinação para todas as perversões é demonstrável na qualidade de forças inconscientes, se denuncia como fundadora de sintomas, e podemos dizer que a neurose é como que já que o negativo das perversões, diante da ampla discriminação das tendências perversas, agora reconhecidas, fomos impelidos ao ponto de vista de que a disposição para as perversões é a disposição originária, universal da pulsão sexual humana, e de que, a partir dela, em consequência de modificações orgânicas e inibições psíquicas no decorrer da maturação, desenvolve-se o comportamento sexual normal. Alimentamos a esperança de poder apontar na infância essa disposição originária. Entre as forças que restringem a orientação da pulsão sexual, destacamos a vergonha, o asco, a compaixão e as construções sociais da moral e da autoridade. Assim tivemos de ver, em cada aberração fixa da vida sexual normal, um fragmento de inibição do desenvolvimento e infantilismo, embora tenha sido necessário situar em primeiro plano a importância das variações da disposição originária. Tivemos de supor entre elas e as influências da vida uma relação de cooperação e não o antagonismo. Por outro lado, já que a disposição originária é necessariamente complexa, pareceu-nos que a própria pulsão sexual seria algo composto de diversos fatores e que nas perversões, como se desfaria em seus componentes. Com isso, as perversões se revelam, de um lado, como inibições do desenvolvimento normal, e de outro, como dissociações dele. Essas duas concepções foram reunidas na hipótese de que a pulsão sexual do adulto nasce mediante a conjugação de diversas moções da vida infantil numa unidade, numa inspiração como alvo único. Para quem faz o curso da Melanie Klein, sabe o quanto Melanie Klein, nesse ponto aqui, ela vem explorando, né? E quem faz o curso vai compreender o que estou falando. Freud aqui está deixando em aberto, tá, gente? Ele está deixando aqui em aberto essa questão aqui, tá? É, da pulsão sexual infantil. E como começa essas aberrações que Freud vai dizer. Assim como tem tendências criminosas que começam na infância, as aberrações sexuais também começam na infância. Começa tudo na infância, né? Juntamos a isso o esclarecimento da preponderância das inclinações perversas nos psiconeuróticos, na medida em que a reconhecemos como o enchimento colateral de canais secundários em função do bloqueio do leito principal na corrente sexual, pelo recalcamento
E passamos então ao exame da vida sexual na infância. Pareceu-nos lamentável que se negasse a existência da pulsão sexual na infância e que as manifestações sexuais, não raro observadas nas crianças, fossem descritas como um acontecimento que foge à regra. Pareceu-nos, ao contrário, que a criança traz consigo ao mundo os germes da atividade sexual e que já ao se alimentar goza de uma satisfação sexual que então busca reiteradamente proporcionar-se através da conhecida atividade do chuchá? Sim, sim. O chuchá é uma atividade sexual. O chuchá é uma forma da criança se sexualizar, mas ela precisa, como diz Melanie Klein, né? Deixa eu ver aqui, se vocês me derem licença. Só um instantinho, gente. É, Mami foi na página desse livro aqui, tá? Amor, Culpa e Reparação, Outros Trabalhos, 1921 a 1945, né? É da Imago essa obra. Sobre o desmame, página 364, 1936, a Melanie Klein vai falar dessa questão de como a criança se sexualiza através do seio da mãe. Mas ela sabe, na hora de ser amamentada, se a mãe lhe ama, se a mãe lhe deseja. Ela nem claro disso, ela não tem uma cognição intelectual desenvolvida, mas ela tem um inconsciente em atividade. Nós chamamos isso de psicoafeto emocional inconsciente. Sim, a criança sabe quem a ama, quem a deseja, quem nutre um carinho por ela, a criança sabe. Porém, são memórias de afeto que ficam registradas ad eterno no inconsciente da criança. Todavia, a atividade sexual da criança não se desenvolve no mesmo passo que as demais funções, mas sim após um breve período de florescência entre os 2 e 5 anos, entra no chamado período de latência. Neste, a produção de excitação sexual, de modo algum, é suspensa, mas continua e oferece uma provisão de energia que é empregada, em maior parte, para outras finalidades que não as sexuais. Ou seja, de um lado, para contribuir com os componentes sexuais, para os sentimentos sociais, e de outro, para, através de relacionamento e da formação reativa, para construir as barreiras posteriores contra a sexualidade. Assim, se constituiriam na infância à custa de grande parte das emoções sexuais perversas, e com a ajuda da educação e das forças destinadas a manter a pulsão sexual em certos rumos. Para isso, Melanie Klein, eu recomendo para vocês, tá? Quem não está fazendo esse curso, mas se quiser, eu posso mandar esse vídeo. Klein vai dizer, tem um capítulo aqui, eu quero compartilhar com vocês, né? É, O papel da escola no desenvolvimento libidinal da criança. Sim, sim. A escola tem um papel que vai ajudar nessa organização e direcionamento da libido da criança. Claro, vai dizer da importância desse professor ter aí uma sensibilidade não só em querer passar conhecimento. O Arthur Schopenhauer, que foi a referência de Sigmund Freud, quem não leu as obras de Arthur Schopenhauer, eu recomendo, por favor, que leia. É, gente, eu vou começar um novo canal no YouTube, mas será um canal fechado, tá? Quero deixar aqui para vocês que são aspirantes da escola e que estão me ouvindo, eu vou abrir um canal acadêmico de filosofia e um outro de teologia. Mas eu vou ministrar né, para estudantes, né, ou aqueles que almejam fazer filosofia, onde eu vou falar o que é filosofia
e sem pressa, sem muita é, 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 ânsia, trabalhar a história da filosofia, como ela nasceu, como se desenvolveu e os pensadores que repensou o papel da filosofia na sociedade. Então, é um curso fechado. Esse curso vai ser elaborado durante todo esse semestre, tá? A partir do mês de junho até o final do ano, para as novas turmas de filosofia e teologia. E a teologia que irei trabalhar, né? Que também será um grupo fechado, um canal fechado no YouTube somente para estudantes, onde eu vou discutir uma teologia propriamente como ciência, não teologia somente como olhar religioso, né? Não, claro, vai ter um, mas vai se discutir uma questão religiosa, mas a partir de uma ótica da ciência da religião e propriamente dito da própria teologia. E como a teologia é uma ciência e toda ciência tem a sua história, irei começar, assim como na filosofia, história da teologia. E em janeiro também abrirei uma turma nova, tá? Os alunos da escola vão fazer esse curso se quiser, não serão obrigados, tá? Vai, além do curso da Melanie, da Ana Freud, que vai começar em janeiro, também vou abrir uma turma de História da Psicanálise, tá? É onde eu vou trabalhar, não a história do movimento psicanalítico, mas a história da psicanálise. E as gravações já vão começar semana que vem, tá, gente? E tudo isso é para os nossos alunos que já estão conosco, tá? E para os próximos alunos que irão aí chegar. Então, voltando isso aqui que eu estou falando com vocês, é importante vocês lerem Arthur Schopenhauer quando ele diz desse professor que está preocupado em passar conhecimento, mas não saber se esse aluno está aprendendo. E Arthur Schopenhauer diz que o papel do professor não é passar conhecimento, é ver se esse aluno está pensando. Isso sim. Tanto é que eu recomendo quem puder adquirir as obras literárias dele. Quem não tem, eu posso mandar em PDF, tá? São tomos, tá, gente? São tijolos aí de 500 páginas, 600 páginas, tá bom? Outra parte das moções sexuais infantis escapa a esses empregos e consegue expressar-se como atividade sexual. Podemos, então, verificar que a excitação sexual da criança provém de uma multiplicidade de fontes. A satisfação surge, acima de tudo, mediante a excitação sensorial apropriada das chamadas zonas erógenas, e provavelmente podem funcionar como qualquer ponto da pele e qualquer órgão dos sentidos, provavelmente qualquer órgão, embora existam certas zonas erógenas destacadas cuja excitação estariam asseguradas desde o começo por certos dispositivos orgânicos. Além disso, a excitação sexual parece surgir como um subproduto, por assim dizer, de um grande número de processos que ocorrem no organismo. Então, logo alcançam certa intensidade. É muito, especialmente de todas as comoções mais fortes, ainda que de natureza penosa. As excitações de todas essas fontes ainda não estão conjugadas, cada qual segundo separadamente o seu alvo, que é meramente a obtenção de certo prazer. Na infância, portanto, a pulsão sexual não está centrada e é, a princípio, desprovida de objeto, ou seja, autoerótica. Ainda durante a infância, começa a fazer-se notar a zona erógena da genitália, seja porque, como qualquer outra zona erógena, ela produz satisfação mediante a estimulação sensorial apropriada, seja porque, de um modo não inteiramente inteligível, havendo uma satisfação proveniente de outras fontes, produz
ao mesmo tempo, uma excitação sexual que mantém uma relação particular com a zona genital. Temos de admitir, com um pesar, que não se chegou a um esclarecimento suficiente das relações entre a satisfação sexual e excitação sexual, como também existe, como também entre a atividade da zona genital e das demais fontes da sexualidade. Sim, existem formas, né, eh da criança, eh eh, se excitar. Um tapa no bumbum, ela fica excitada. Criança, quando leva um tapa do bumbum dos pais, ela fica excitada. Pelo estudo dos distúrbios neuróticos, observamos que é possível identificar na vida sexual infantil, desde seus primórdios, os rudimentos de uma organização dos componentes sexuais da pulsão. Na primeira fase, muito precoce, o erotismo oral fica em primeiro plano. Uma segunda dessas organizações pré-genitais caracteriza pela predominância do sadismo, erotismo anal. Somente numa terceira fase, desenvolvida na criança, apenas até pela, até pela primazia do falo. Ai, gente, que é isso? É que a vida sexual passa a ser determinada pela contribuição das zonas genitais, propriamente ditas. Tivemos então que registrar. Então, quando a psicanálise fala que a nossa sexualidade começa na fase oral, é nesse processo da amamentação, ela está sendo aí sexualizada e ela também está sendo erotizada. Tem algo errado ali? Não. O seio da mãe não serve só para amamentar, é também para sexualizar e erotizar essa criança. Tivemos então de registrar como nossas mais surpreendentes descobertas, que essas eflorescências precoces na vida sexual infantil, dos 2 aos 5 anos, também acarretam uma escolha objetal, com toda a riqueza das realizações anímicas que isso implica, de modo que a fase correspondente é ligada a ela, apesar da falta de síntese entre os componentes pulsionais isolados e da incerteza do alvo sexual, deve ser apreciada como importante precursora da posterior organização sexual infantil definitiva. A instauração bitemporal do desenvolvimento sexual dos seres humanos, ou seja, sua interrupção pelo período de latência, pareceu-nos digna de uma atenção especial. Ela se afigura como uma das condições da opinião do desenvolvimento da aptidão do homem para o desenvolvimento de uma cultura superior, mas também de sua tendência à neurose. Ao que sabemos, nada de análogo é demonstrável entre os parentes animais do homem. A origem dessa peculiaridade humana deveria ser buscada na proto-história da espécie. Não podemos dizer que medida de atividade sexual na infância poderia ainda ser descrita como normal, como a perniciosa para o desenvolvimento ulterior. O caráter dessas manifestações sexuais revelou-se predominante masturbatória. A experiência permitiu-nos ainda comprovar que as influências externas de sedução podem provocar rompimento prematuros na latência e até a supressão dela. E que, nesse aspecto, a pulsão sexual da criança comprova ser, de fato, perverso, poliforme. Comprovamos ainda que tal atividade sexual prematura prejudica a educabilidade da criança. Gente, eu vou ler um texto aqui da Clay, tá? Que foi a segunda aula de abertura, tá?
desenvolvimento de uma criança, que é a página 23, tá? 1921. Eu vou ler algo aqui para vocês, muito sério, tá? Página 25. Devemos permitir que a criança tenha acesso a todas as informações sobre sexo, que seu crescente desejo de conhecimento venha a pedir, instituindo a sexualidade de seu caráter misterioso e de boa parte de seu perigo. Isso assegurará que desejos, pensamentos e sentimentos não sejam como aconteceu conosco, em parte reprimidos e em parte suportados, sob o peso da falsa vergonha e do sofrimento nervoso, na medida que a repressão fracassa. Gente, o que Klein está dizendo aqui é o que a gente está vivendo hoje, né? Uma sociedade, Melanie Klein já chamava aquela sociedade de hipócrita. De hipócrita. Ela chamava abertamente, ela pegava pesado. E o que eu quero dizer para vocês aqui, minha gente, é esse tabu que Freud achava é, uma hipocrisia. Você quer ver, você quer deixar. Quando eu vejo pais que não sabem lidar com o seu corpo, né? O corpo é uma coisa que temos que falar muito em psicanálise, e quem fala muito do corpo é o Jacques Lacan. Ou até se eu peço a Soraya para trazer uma aula sobre esse assunto, o corpo. Isso é muito sério, gente. Pais que têm medo de, de quando a criança ou adolescente vem abordar, falar sobre sexo. Gente, 1921, Melanie Klein está dizendo: se a criança vem te perguntar sobre sexo, dê a ela a resposta sem rodeio, porque a criança sabe quando está mentindo para ela. A criança sabe. Então, Melanie Klein, em 1921, isso após ter lido Freud minuciosamente, ela vai falar sobre esses tabus, essas coisas que a pessoa tem. Qual o problema do filho, criança, ver o corpo da mãe nu, do pai? Qual o problema, gente? Esses pais que temem que os seus filhos lhe vejam nu estão falando das suas pulsões sexuais mal resolvidas, das suas questões sexuais e de penas mal resolvidas. Mal resolvidas. Ah, eu não suporto, eu tenho pavor de que meu filho ou minha filha vai me perguntar como ele nasceu, de onde ele veio. Meu Deus, o que que é isso? Estamos no século XXI, né? Tá aqui, ó. A gente ainda vai estudar esse ponto aqui, né? Volume 21, Futuro de uma Ilusão e o Mal-Estar na Civilização e outros trabalhos. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Estamos no século XXI, a era da ciência, a era da tecnologia, e esses assuntos ainda é tabu, né? Tabu, tabu, gente. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, minha gente. Isso é muito sério, isso é muito triste. Isso é algo que tem que ser discutido, falado em aula, falado em palestras. Um pai que teme que o filho ou a filha venha lhe ver nu, ele está falando de algo que ele não sabe lidar. É isso que ele está dizendo. Ele não sabe lidar com a sexualidade dele. E detalhe, quando estudamos arte-terapia e sexologia clínica, a primeira coisa que se aprende quando vai estudar essas duas ciências é conhecer o seu corpo. Isso eu já ouvia no ginásio, lá em 1900 e bolinha, quando eu ainda era adolescente, né? Graças a Deus eu tive aula de sexologia na minha época. Depois disso começou essa, essa hipocrisia, né? Depois da década de 90, né? Mas, pelo amor de Deus, tem pessoas que não conhecem o seu corpo, não sabem onde está o ponto G. Não, tem pessoas que têm tabu com relação e crenças ultrapassadas sobre masturbação. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério.
E outra coisa, um psicanalista que tem dificuldade de falar de sexologia, de sensualidade, com o seu paciente, tem algo errado com esse analista. Tem algo errado com esse analista. É melhor fazer que nem Lacan, rever sua formação. Apesar das lacunas em nossos conhecimentos da vida sexual infantil, foi-lhes então preciso fazer uma tentativa de estudar as transformações sobrevindas com a chegada da puberdade. Destacamos duas delas como decisivas: a subordinação de todas as outras fontes de excitação sexual ao primado das zonas genitais e o processo do encontro do objeto. Ambos já estão prefigurados na vida infantil. A primeira consuma-se pelo mecanismo de exploração do pré-prazer. Os atos sexuais, outrora autônomos, ligados ao prazer e à excitação, converte-se em atos preparatórios do novo alvo sexual, a descarga dos produtos sexuais, cuja consecução acompanha de enorme prazer, ou em termos de excitação sexual. Nesse aspecto, havíamos levado em conta a diferenciação dos seres sexuados em masculino e feminino, e descobrimos que tornar-se mulher faz necessário um novo recalcamento que suprime parte da masculinidade infantil e prepara a mulher para a troca da zona genital dominante. Por fim, eu coloquei para vocês, tá, um livro fantástico sobre essa vagina selvagem, né? É um livro muito bom, antigo. Aliás, eu nem sei como eu achei esse livro. Eu acredito que foi um dos meus vendedores de rua que me passou esse livro. Depois eu vou dar uma olhada, que todos os meus livros têm data e tem aí o vendedor que me vendeu. Livro gostoso de ler, falando dessa mulher cuja sua genitália assusta os homens, né? Tem homem que tem medo de certas vaginas. É o desconhecido, né? Aquela libido vulcânica. Infelizmente, estamos numa época muito delicada acerca desses homens, né, gente? Tá difícil achar homem e tá difícil achar o macho. Quando falamos de macho, nós estamos falando de arquétipo, por favor, não vamos confundir. Tem gente confundindo as coisas. Confundindo arquétipo com gênero. Lembrando que arquétipo não tem nada a ver com gênero. Eu posso ser feminino sendo um homem, né? Eu posso ser. A mulher às vezes pode ser uma mulher, tendo aí é, um arquétipo do masculino. Tem pessoas que confundem isso, por isso que eu falo, é importante da pessoa conhecer bem o seu teórico, estudar de maneira sem pressa minuciosa, saber de que ponto. Freud não fala do feminino na obra dele, Freud fala da mulher o tempo todo. Quem vai discutir, explorar, destrinchar, rasgar a seda sobre o feminino é o Jung. Quando Freud fala o que quer a mulher, ele está indagando o desejo. Lacan vai falar sobre isso, sobre o desejo. Então, não devemos confundir essas coisas. Ah, o feminino é um arquétipo, tá? Ele não tem nada a ver com gênero, tá? Tanto é que eu indico aqui, eu não sei se eu coloquei na bibliografia de vocês, vou ver, porque eu, além de mandar para os alunos, eu salvo também na pasta, que criei uma pasta da escola, eu também eu imprimo tudo, e depois eu fico ali conferindo. Eu acredito que eu não coloquei, mas eu vou dar a dica aqui para vocês, que vocês que estão aqui, né, assistindo essa videoaula, eu recomendo a leitura de um livro para quem pretende dar uma palestra sobre sexualidade, né? É o livro A Grande Mãe, que vai entrar também nos aspectos sexuais. Vai entrar nesses aspectos. Vai entrar. Olha, gente, minha garrafinha. Muito boa. Quero beber água. Eu levo para o consultório também. E aqui eu coloco
A minha água com gás, adoro água com gás. E agora eu peguei um gosto, né? É, de tomar água com gás com limão espremido. Experimentem. Você acaba ficando viciado, é muito gostoso. Tomar água com gás, bem geladinha, com o limão ali espremido. Então agora eu tô com esse hábito, né? Às vezes pela manhã de tomar um café, eu acordo às vezes de madrugada, né? Às vezes não sempre, né? E agora vai aumentar os meus números de pesquisa a partir da semana que vem, graças a Deus, né? Eu vou fazer pesquisa a mais para o projeto que eu estou aqui me empenhando, que é a nossa escola. Bom, é, eu tomo de manhã, de madrugada, já deixo pronto antes de dormir, a água com gás ali, e eu já deixo ali o limão sem açúcar e misturo e bebo. Muito bom, sabe? Faz assim um trabalho revigorante no organismo, muito gostoso, tá? E é maravilhoso, né? Eu estou pensando até fazer um curso, né, após um curso sobre medicina chinesa, né? E também rever aí a nossa cultura, o que nós perdemos ou abrimos mão da nossa medicina natural indígena e africana, né? Então, um outro livro que eu recomendo para vocês, além da Grande Mãe, é a história da sexualidade com Foucault. São 3 volumes, uma leitura muito gostosa, uma leitura simples. Então, você que pretende dar aula de sexualidade, eu recomendo para você esse capítulo aqui, né? Os 3 ensaios da sexualidade, né? Ele começa na página 119 e vai até, né, a, a 229, né? E recomendo para vocês essa obra, mas eu deixei essa obra completa. Para quem está assistindo essa aula, eu deixei essa obra completa lá na emenda para vocês. Está lá os 3 volumes e também as obras da nossa querida e que eu admiro muito, tenho muito carinho e respeito com ela. Acredito que ela fez um trabalho maravilhoso, né? A nossa psicanalista sexual, Regina Navarro Lins, né? Ela fez um trabalho assim de um compêndio, acho que de 5 ou 6 volumes, né? Ela tem 2 volumes que é somente sobre a história da sexualidade, os outros são questões de prática clínica, eu recomendo, mas eu também coloquei lá na ementa de vocês com muito carinho, tá, gente? Cabe ainda acrescentar, por último, que durante o período da transição da puberdade, os processos de desenvolvimento somático e psíquico prosseguem por algum tempo sem ligação entre si, até que a irrupção de uma imensa moção anímica de amor, levando à intervenção dos genitais, produz a unidade da função amorosa exigida pela normalidade. Fatores que perturbam o desenvolvimento, né? Cada passo nesse longo percurso do desenvolvimento pode transformar-se num ponto de fixação. Cada ponto de articulação nessa complexa montagem pode exejar a dissociação da pulsão sexual, como já discutimos em diversos exemplos. Resta-nos ainda fornecer um panorama dos diversos fatores internos e externos que perturbam o desenvolvimento e indicar o lugar do mecanismo afetado pela perturbação proveniente deles. É claro que os fatores mencionados numa série podem não ter o mesmo valor e devemos estar preparados para encontrar dificuldades na devida avaliação de cada um deles. Gente, isso é muito sério, tá? Eu recomendo como leitura quem puder voltar a ler, né, gente? Os primeiros 3 volumes da obra do Freud, publicações pré-psicanalíticas e esboços inédito, 1886 a 1889, volume 2, Estudos sobre Histeria, 1893 a 1895,
Volume 3, primeiras publicações psicanalísticas, 1893 a 1899. Gente, aqui tem uma aula, tá, prática e clínica sobre esse não desenvolvimento sexual. A histérica não tem ali uma questão sexual bem desenvolvida. Ela é muito infantil. A histérica é muito infantil. O jogo de sedução, que é isso que para ela é um prazer, é um gozo, para ela aquilo ali já está já é o bastante, né? Essa coisa de eu apareço hoje, desapareço, essa coisa de que a pessoa fala comigo hoje, eu não falo com ela, isso tudo são jogos histéricos sexuais e que muitas vezes não vai chegar a lugar algum, né? Isso chega muitas vezes por uma vez de fantasia. Bom, eu recomendo esses 3 volumes, tá? Quem tiver demanda para ler, uma leitura realmente extensiva, né? Mas é rica. E rever aí, né? A Clay vai dizer o que causa aí essa não desenvolvimento sexual da criança. Ela vai dizer, né? Essa falta de estímulo, essa falta de diálogo, essa falta de escuta. A criança vai recalcando, né? Onde na adolescência existe aí a timidez, a vergonha do corpo, né? A questão é, 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 não querer, não se sentir admirada, porque quem vai sexualizar a criança é a mãe. O elogio, o abraço, o beijo, vai sexualizar. Porque a palavra é puro sexo, gente, ela é puro sexo. Constituição, hereditariedade, né? Página 222. Em primeiro lugar, cabe mencionar aqui a diversidade inata da constituição sexual, em que provavelmente recai o peso principal, mas que, como é compreensível, só pode ser deduzida de suas manifestações posteriores. E mesmo assim, nem sempre com grande certeza concebemos essa diversidade como a preponderância dessa ou daquela das múltiplas fontes de excitação sexual. E cremos que tal diferença entre as disposições deve expressar-se de alguma maneira no resultado final, mesmo que este se mantenha dentro das fronteiras da normalidade. Sem dúvida, é concebível que haja também variações na disposição originária, que leve necessariamente e sem a ajuda de outros fatores à configuração de uma vida sexual anormal. Poder-se descrevê-lo como degenerativos, considerá-los como a expressão de uma deteriorização hereditária. Nesse contexto, tem um fato notável a relatar. Em mais da metade dos casos de histeria, neurose obsessiva e etc., que tive o tratamento psicoterapêutico, pude demonstrar com certeza que o pai sofrera de sífilis antes do casamento, quer se tratasse com TABs ou paralisia progressiva, quer a doença luéltica fosse indicada de algum outro modo pela anamnese. Quero observar expressamente que as crianças posteriormente neuróticas não traziam em si nenhum sinal físico de sífilis hereditária, de modo que justamente sua constituição sexual anormal é que devia ser considerada como a última ramificação de sua herança sifílica, embora eu esteja longe de afirmar que a descendência de pais sifílicos é a condição etiológica e variável ou imprescindível da constituição neuropática, não creio que a consciência por mim observada seja acidental ou sem importância. As condições hereditárias dos perversos positivos são menos conhecidas, pois eles sabem furtar-se à investigação. Ainda assim, há boas razões para supor o que é válido,
para as neuroses, também seja para as perversões, e que não raro se encontram numa mesma família a perversão e a psiconeurose, distribuídas de tal modo entre os dois sexos que os membros masculinos ou um deles são perversos positivos, enquanto os membros femininos em consonância com tendências de sexo ou recalcamento. São perversos negativos, ou seja, histéricos. Uma boa, uma boa prova das relações essenciais por nós descobertas entre os dois distúrbios. Então, Freud está dizendo aqui, claro, se esses pais vivem os seus desejos sexuais sem reprimir, é óbvio que os filhos não vão herdar, né? Se ele vive lá suas perversões, não quer dizer que os seus filhos vão desenvolver uma perversão sexual. Claro, Melanie Klein vai falar dos perigos da criança dormir no quarto dos pais o tempo todo, ela bate nessa tecla, o quanto isso pode comprometer a sexualidade de uma criança, né? E o quanto esse Édipo vai compreender que para ele se relacionar precisa de uma terceira pessoa para ele poder assim se relacionar sexualmente. Então, não quer dizer que muitas vezes um pai pervertido ou uma mãe pervertida quer dizer que seus filhos vão herdar. O próprio David Ziman, na sua obra, vai dizer, no estudo sobre a homossexualidade, que quando esses pais vivem a sua homossexualidade, esses filhos não quer dizer que vai herdar. Não quer dizer que vai herdar essa homossexualidade. Página 223, a elaboração ulterior. Por outro lado, não se pode defender o ponto de vista de que a conformação da vida sexual ficaria inequivocadamente determinada com a instauração dos diversos componentes na constituição sexual. Ao contrário, o processo de determinação prossegue e surgem outras possibilidades conforme as vicissitudes, porque passam as correntes tributárias, sexualidades provenientes das diversas fontes. Obviamente, é essa a elaboração ulterior que decide em termos definitivos, enquanto que se poderia descrever como a constituição idêntica, pode levar a três desfechos diferentes. Quando todas as disposições se mantêm em proporção relativa, considerada anormal, e são reforçadas com o amadurecimento, o desfecho só pode ser uma vida sexual perversa. A análise dessas disposições constitucionais anormais ainda não foi definitivamente empreendida. Mas já conhecemos casos facilmente explicáveis mediante tais hipóteses. Os autores opinam, por exemplo, que toda uma série de perversões por fixações teria como procedimento nessa uma debilidade inata da pulsão sexual. Expressa dessa forma, tal colocação me parece insustentável, mas ela passa a fazer sentido quando se pensa numa debilidade constitucional de determinado fator da pulsão sexual, qual seja a zona genital, zona essa que assume posteriormente a função de conjugar num todo cada uma das atividades sexuais isoladas, tendo por alvo a reprodução. Quando a zona genital é fraca, essa conjugação exigida na puberdade está fadada a fracassar. E o mais forte dentre os demais componentes da sexualidade impõe sua prática como uma perversão. Gente, quando o Freud está dizendo que se na genitália a pulsão sexual é fraca, está dizendo não há uma libido ali. Ela está em outro lugar. Às vezes está na fase oral, onde a pessoa come demais, bebe demais, fala demais. Então, se essa pulsão sexual não está na genitália, né, ela está em outro, em outra parte do corpo. Com relação às fixações, né, dentro da perversão, né, tem gente que tem fetiche por pé, pescoço.
orelha, cotovelo, sovaco, são, são suas fixações. É onde o Freud vai dizer que há ali uma perversão, mas com fixações. Mas algumas nem muitas vezes é na genitália. Tem pessoas que têm prazer de ser amarrado, né? E receber palmada. Há outros que têm prazer de que jogue vela derretida ou cera derretida sobre o seu corpo. São formas de prazeres, né? Que há ali uma perversão. Mas o Freud ele vai apontar ainda sobre as aberrações sexuais, sobre o desvio ético, né? E Freud vai dizer que toda pessoa que tem um desvio ético, sociopolítico, ele tem uma perversão sexual com criança e animais. Repetindo, nas aberrações sexuais, Freud vai dizer que há um desvio ético, tá? Ah, todo pervertido tem desvio ético? Não, mas ele tem ali uma perversão. Mas as aberrações têm um grau de perversão. Mas quando tem um desvio ético e sociopolítico, Freud vai dizer, essas pessoas têm prazer, que é no caso a pedofilia, de fazer sexo com crianças e animais, tá? Mas eles têm ali um desvio muito grande de uma consciência ética, tá? Há ali um superego muito perverso mesmo. O recalcamento produz um desfecho diferente quando, no curso do desenvolvimento, alguns componentes que tinham força excessiva na disposição passam pelo processo do recalcamento, sobre o qual devemos insistir, que não é equivalente a uma supressão. Nesse caso, as excitações correspondentes continuam a ser produzidas como antes, mas são impedidas por um obstáculo psíquico de atingir seu alvo e empurradas para muitos outros caminhos até que se consiga expressar como sintomas. O resultado pode aproximar-se de uma vida sexual normal, restrita na maioria das vezes, mas com, com, completada pela doença psiconeurótica. São justamente esses casos que se tornaram familiares para nós através da investigação psicanalítica dos neuróticos. A vida sexual dessas pessoas começam como a dos perversos, e toda uma parte de sua infância é ocupada por uma atividade. E a vida sexual dessas pessoas começa com a dos perversos, e toda uma parte de sua infância é ocupada por uma atividade sexual perversa, que ocasionalmente se estende para além da maturidade. Produzir-se, então, por causas internas, em geral, antes da puberdade, mas vez por outra, até mesmo depois dela, uma reversão devida ao recalcamento. A partir daí, a neurose toma lugar da perversão, sem que se extingam os antigos impulsos. Isso faz lembrar o provérbio de Jung, só que nesse caso a juventude foi curta demais. Essa substituição da perversão pela neurose na vida de uma mesma pessoa, assim como já mencionada distribuição da perversão e da neurose entre os diferentes membros de uma mesma família, é coerente com a concepção de que a neurose é o negativo da perversão? E o que o Freud está dizendo aqui? Aquilo que a criança muitas vezes sofreu de abuso, mas por que recalcou? Ela conseguiu falar, ela conseguiu expressar o que ela estava sentindo. Tudo isso vai reaparecer ou na adolescência, ou na juventude, ou na vida adulta. Em algum momento, aquilo que foi reprimido, que ela sofreu na infância, sexualmente, vai reaparecer ou na adolescência,
ou na juventude, ou na vida adulta, onde a pessoa fala: meu Deus, o que está acontecendo aqui com essa pessoa? Que propostas são as que ela está fazendo para a relação? Não existe o nada. Alguma coisa já estava ali, adormecida, e agora volta como sintoma. Sublimação, página 225. O terceiro desfecho da disposição constitucional anormal é possibilitado pelo processo de sublimação, no qual as excitações hipertensas provenientes das diversas fontes da sexualidade encontram escoamento e emprego em outros campos, de modo que de uma disposição em si perigosa resulta um aumento nada insignificante da eficiência psíquica. Aí encontramos uma das fontes das atividades artísticas e, conforme tal sublimação seja mais ou menos completa, a análise caracterológica de pessoas altamente dotadas. Sobretudo, as disposições artísticas revelam uma mescla entre diferentes proporções da eficiência, perversão e neurose. Uma subvariedade da sublimação talvez seja a supressão da formação reativa, que, como descobrimos, começa no período de latência da criança e, nos casos favoráveis, prossegue por toda a vida. Aquilo que chamamos de caráter de um homem constrói-se, numa boa medida, a partir do material das excitações sexuais e se compõe das pulsões fixadas desde a infância e outras obtidas por sublimação, e de construções destinadas ao refreamento eficaz de emoções perversas, reconhecidas como inutilizáveis. Por conseguinte, a disposição sexual universalmente perversa da infância pode ser considerada como a fonte de uma série de novas virtudes, na medida em que, através da formação reativa, impulsiona a criação delas. Gente, claro que Freud deixou aqui uma uma lacuna aberta para ser explorada a questão aqui da sexualidade infantil. E tudo isso, Klein explora com muita propriedade a questão da sexualidade e das perversões que começam na infância, né? Ela vai explorar isso com muita propriedade na obra dela. Isso é maravilhoso. Experiências acidentais, página 226. Comparadas as descargas sexuais, as ondas de recalcamento e as sublimações sendo inteiramente desconhecidas, para nós as condições internas destes dois últimos processos. Todas as outras influências parecem bem menos importantes. Quem incluir os recalcamentos e sublimações na disposição constitucional, encará-los como manifestações vitais desta, poderá afirmar justificadamente que a conformação final da vida sexual resulta, acima de tudo, da constituição inata. Mas ninguém com algum discernimento contestará o fato de que tal cooperação dos fatores há também espaço para influências modificadoras do que foi acidentalmente vivenciado na infância e depois. Não é fácil avaliar a eficácia dos fatores constitucionais e acidentais em sua relação recíproca. Na teoria, sempre se tende a superestimar os primeiros. A prática terapêutica destaca a importância dos últimos. Mas em nenhum caso se deve esquecer que existe entre ambos uma relação de cooperação e não de inclusão. O fator constitucional tem a guardar experiências que podem em vigor. O acidental precisa apoiar-se na Constituição para ter efeito. Na maioria dos casos, pode-se imaginar o que tem chamado uma série de complementar, na qual as intensidades decrescentes de um fator são compensadas pelas intensidades crescentes de outro. Mas não há razão alguma para negar a existência de casos extremos nos limites da série. Harmonize-se ainda melhor com investigação psicanalítica dar um lugar de destaque entre os fatores acidentais, as experiências da primeira infância, uma série etiológica única
Decompõe-se, então, em duas que podem ser chamadas de disposicional e definitiva. Na primeira, a constituição, as vivências acidentais da infância interagem da mesma maneira que na segunda. A disposição e as vivências traumáticas posteriores. Todos os fatores nocivos ao desenvolvimento sexual externam seu efeito, provendo uma regressão, um retorno a uma fase anterior do desenvolvimento. Prossigamos agora em nossa tarefa de enumerar os fatores que verificamos serem influentes no desenvolvimento sexual, quer representem forças eficazes ou meras manifestações dela. Gente, quando o Freud fala desses acidentes, quem estudar, quem pesquisar ali sobre histeria, elas sofreram abusos no seu desenvolvimento sexual dentro de casa com familiares. Muitas vezes com a própria mãe, com uma tia, uma prima, um primo, um irmão, um pai, um tio. Acidentes esses que elas recalcam e, e aparece na análise com Freud. Então, quem puder assistir ou rever esses textos sobre histeria, eu recomendo, tá, pessoal? Epa, é isso. Aconteceu aqui, gente. Meu Deus do céu. O que aconteceu aqui, né? A precocidade, página 227, um desses fatores é a precocidade sexual espontânea, demonstrável, com certeza, pelo menos na etiologia das neuroses. Muito embora tal como outros fatores, que não seja por si só uma causa suficiente, manifesta-se na, na interrupção, encurtamento ou encerramento do período infantil de latência e converte-se em causa de perturbações por ocasionar manifestações sexuais e pelo estado incompleto das inibições sexuais de um lado e por ainda não estar desenvolvido. O sistema genital de outro só pode trazer em si o caráter de perversões. Essas tendências à perversão podem, então, permanecer como tais ou, instaurado, o recalcamento transforma-se em forças de, sim, de sintomas neuróticos. De qualquer modo, a precocidade sexual dificulta o desejável domínio posterior da pulsão sexual pelas instâncias anímicas superiores e aumenta o caráter compulsivo que, a parte, isso, os substitutos psíquicos da pulsão reivindicam para si. A precocidade sexual a miúde corre paralela ao desenvolvimento intelectual prematuro, de, de como tal é encontrada na história infantil dos indivíduos mais eminentes e capazes. Em tais condições, não parece tornar-se tão patogênica como quando surge isoladamente. Tanto Freud como a Clay concordam que a criança tem que viver suas etapas de desenvolvimento sexual de maneira saudável. Ela vai falar isso no capítulo acerca do desmame, que também é uma forma de castração. Mas quando há alterações, existe também uma alteração, né, na intelectualidade dessa criança, né? Já houve casos de crianças de 8 anos e pré-adolescentes ter um desenvolvimento, um conhecimento sobre sexo muito mais que adultos. A questão é que a coisa não foi natural. Pulou-se uma etapa, não foi vivenciada. Porque a importância da vivência por etapas, né? É
a questão de viver aquele momento, viver aquele platô e não só de vivenciar, mas também adquirir experiências. Então, quando falamos do desenvolvimento sexual de maneira salutar e saudável, é que essa criança viveu etapas do seu desenvolvimento psicossexual de maneira salutar. Agora, quando há aí uma, uma alteração nesse desenvolvimento, quebra-se a oportunidade de viver suas etapas. Mas, André, falar de sexualidade para uma criança não vai aí alterar? Não. Até porque ela está indagando, como diz Melanie Klein, Freud vai confirmar, esse Klein também vai confirmar, existe ali uma pulsão sexual do saber sobre sexo. Não é o adulto ali interrompendo esse processo, é ela indagando. É diferente. Ela não está pedindo para fazer sexo, ela está querendo saber como ela chegou, ela quer saber o que que é o pipi, o que que é o cacá, ela quer saber por que que a mãe tem seio e o pai não tem, por que que são peludos e ele não é peludo. A questão aqui que o Freud está colocando é quando isso é, de uma certa forma, violado na vida da criança, né? No caso, o início de uma vida sexual muito tenra, né? Em que a menina e o garoto já estão tendo aí uma vida sexual mais ativa do que um adulto. Então, houve aí uma alteração nesse processo de vivências. A questão que pular essa etapa de uma vivência, ela fica ali uma lacuna aberta, né? Como, por exemplo, uma pessoa que não viveu a sua infância ou adolescência. Há lacunas ali abertas. Ela vai sentir falta. A questão é como ela lida com essa falta na vida adulta, como ela lida. Ela vai querer se comportar como criança, como adolescente, depois de uma certa idade, é isso? Passou, passou. A questão é como eu lido com essa falta, dessa lacuna que muitas vezes na análise a gente pergunta para o paciente, tá, e essa lacuna aqui que seu pai e sua mãe não preencheu, como é que vai ser? Como é que vai ser essa lacuna aqui aberta? Você vai querer colocar alguma coisa aqui? Esse lugar aqui era deles, né? Então, isso é muito importante ser indagado. Fatores temporais. Da mesma forma, existe consideração outros fatores que, ao lado da precocidade, podem ser reunidos sob a designação de temporais, em que são ativadas as diversas funcionais, bem como o lapso de tempo, que pode manifestar-se antes de sucumbir à influência de uma nova moção pulsional emergente ou algum recalcamento típico, parecem filogeneticamente determinados. Todavia, toda essa sequência temporal, quanto nessa duração, parece haver variações que devem exercer uma influência dominante no resultado final. Não é indiferente que uma dada corrente emerja antes ou depois de sua corrente contraída, pois o efeito de um recalcamento não pode ser desfeito. Vou ler de novo para vocês. Pois o efeito de um recalcamento não pode ser desfeito. Cada desvio temporal na montagem dos componentes produz, invariavelmente, uma alteração do resultado. Por outro lado, as moções pulsionais que emergem com intensidade especial têm, com frequência, um decurso assombradamente rápido, como, por exemplo, o vínculo heterossexual dos que depois se tornam homossexuais manifestos, não há uma justificativa para o medo de que as tendências estabelecidas como as mais com mais violência na infância domine permanentemente o caráter adulto. Igualmente, esperável que elas venham a desaparecer, cedendo lugar a seu oposto. Não estamos sequer em condições de fornecer indícios das causas dessas complicações temporais,
dos processos de desenvolvimento, abre-se aqui um panorama de que uma densa falange dos problemas biológicos e talvez também históricos, dos quais nem mesmo nos aproximamos o bastante para travar batalha com eles. Então Freud está dizendo aqui, né? O cara é heterossexual e de repente se vê homossexual. O que aconteceu aqui nessa infância? O que foi recalcado ali? Às vezes não houve nem abuso, mas como Melanie Klein bate muito a tecla da importância de da castração, e como ela fala também das crises, né? Das crises edipianas, que tem a ver com a sexualidade dessa mãe, pode resultar que esse heterossexual venha na vida adulta se descobrir que, na verdade, sua identidade sexual é um homossexual. Por isso a importância de um bom trabalho psicanalítico de investigação. A densidade. A importância de todas as manifestações sexuais precoces é aumentada por um fator psíquico de origem desconhecida, que por hora, de certo, só pode ser apresentado como hipótese psicológica provisória. Refiro-me à elevada adesividade ou à fixabilidade dessas impressões da vida sexual, que é preciso admitir para a complementação dos fatos nas pessoas que depois se tornarão neuróticas ou perversas, já que as mesmas manifestações sexuais prematuras em outras pessoas não conseguem gravar-se de maneira tão profunda, a ponto de produzir uma repetição convulsiva, poderem prescrever toda a vida caminhos da pulsão sexual. Parte da explicação dessa adesividade talvez resida num outro fator psíquico que não podemos negligenciar, a causação das neuroses, a saber, a preponderância que cabe na vida anímica aos traços minêmicos em comparação com as impressões recentes. Esse fator é obviamente dependente da formação intelectual e aumenta conforme a elevação da cultura pessoal. Em contraste com isso, o selvagem tem sido caracterizado como, em decorrência da relação inversa entre a cultura e o livre desenvolvimento da sexualidade, cujas consequências podem ser seguidas muito de perto na conformação de nossa vida. A importância do rumo tomado pela vida sexual da criança para a vida posterior é muito pequena nos níveis da cultura ou social mais baixos e muito grande nos mais elevados. Vocês percebam que desde a interpretação dos sonhos, estudos histéricos, interpretação dos sonhos e estudos sobre sexualidade, Freud vai dizer que tudo começa na infância, mas ele não mergulha muito, mas ele abriu. Isso não está errado, não tem nada errado aqui nesses textos do Freud, mas é o papel de todo pensador, né, que está ali explorando, fazendo uma pesquisa, deixar aberta uma lacuna para que outro pensador venha dar prosseguimento àquela pesquisa. E Melanie Klein fez isso com muita maestria, né? 229, fixação, né? O terreno preparado para os fatores psíquicos que acabamos de mencionar é favorável aos estímulos acidentalmente vivenciados da sexualidade infantil. Esses últimos, sobretudo, a sedução por outras crianças ou por adultos, fornecem um material que, com a ajuda dos primeiros, podem fixar-se como um distúrbio permanente. Boa parte dos desvios da vida sexual normal, posteriormente observado tanto nos neuróticos quanto nos perversos, é estabelecido desde o começo pelas impressões do período infantil, supostamente desprovido de sexualidade. De sua causação participam a complacência constitucional, a precocidade, a característica da adesividade elevada e estimulação fortuita da pulsão sexual por influências estranhas. Todavia, a conclusão
insatisfatória que emerge dessas investigações das perturbações da vida sexual provém. Não, não sabemos sobre os processos biológicos que constituem a essência da sexualidade, o bastante para formar, com base em nossos conhecimentos isolados, uma teoria suficiente para compreendermos tanto o normal quanto o patológico. Tem pessoas que têm fixações, né? E aí o Freud vai explicar isso, né? Em criança, pezinho de criança. Por isso, cuidado, muito cuidado, você que está assistindo essa aula, você que é aspirante, ao postar foto de criança na internet. Tem pessoas que a demanda psíquica dela não é para o adulto. E tem pessoas que têm uma demanda para adulto que não é para a criança. Sua obsessão, seu investimento, seu alvo sexual não é uma criança, é um adulto. Mas há pessoas, como há desvios, né, de aberrações sexuais, suas fixações muitas vezes estão em crianças. Por isso, cuidado ao colocar foto de criança em redes sociais como Instagram, Facebook, TikTok. Não se sabe quem está ali observando, né? E o que se passa na cabeça de uma mente perversa. Eu espero para você, meu querido aspirante à psicanálise e psicanalista que está assistindo essa pequena videoaula, que foram apenas 6 páginas, que possa lhe ajudar aí na sua compreensão sobre a sexualidade humana, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, coloque no grupo e vamos assim caminhando juntos. Até a próxima videoaula.